Pois é, né? Vai ser de fato o maior partido aí nessa união entre o PP e União Brasil. Então, quem tem mais deputados, senadores, prefeitos pelo Brasil inteiro, governadores, e aí faz parte os principais líderes ali de outro partido, faz parte da política, tá ali, sendo bem sincera, não esperava que não fosse assim. Agora, o que eu fico me perguntando é o que eles discutiram. E aí, toda essa turma está se dizendo de direita, né? Vamos dizer assim, o PP e União disseram que estavam deixando ali o governo Lula, que viraram oposição, os governadores se mostram como uma alternativa a Lula. Então, no fundo, eles estão vindo todos para buscar os votos dos eleitores de direita. A dúvida que fica é: não me parece que ali eles discutiram as pautas mais importantes da direita, que são acabar com a censura e a perseguição política da direita que a gente está vendo aqui no nosso país, né? Que são aquelas questões levantadas até pelo governo Trump, teve que trazer, escancarar esses absurdos de violações de direitos humanos que a gente está vivendo aqui no nosso país, porque o nosso Congresso frouxo até agora tá como se nada tivesse acontecido. Então, eu quero saber se aqueles acordos, por exemplo, feitos com a oposição, de votar o fim do foro, de colocar a anistia para votar, o impeachment do Alexandre de Moraes, será que isso aí foi discutido aí? Não me parece que sim, né? Me parece que é aquela mesmo e velho caciquismo, pessoal querendo saber como é que vai eleger mais gente para ter mais dinheiro, mais fundão, mais emenda, tudo isso, e as pautas mesmo da direita estão sendo esquecidas. Mas eu acho que o eleitor não é bobo, então ele vai saber cobrar isso nas eleições do ano que vem. Vamos ver o que vai sair daí, não espero muito. Só uma parte aqui, ainda em relação à pergunta anterior, porque eu vi que saíram duas matérias enquanto eu estava falando aqui. Primeira coisa é que depois dessa derrota aí da CPMI, o Mota foi correndo para o Palácio da Alvorada encontrar com Lula. Foi chamado lá de última hora e deve ter recebido um pito grande, e parece que realmente ele não estava esperando essa derrota e saiu dali bastante indignado, chamando também para uma reunião de líderes. Então, assim, essa pizza aí deu indigestão nessa turma. Serrão, só antes de te passar a palavra, uma correção. O nome do presidente é Antônio Rueda, eu havia dito incorretamente, então tá aí a correção. Serrão, agora vamos lá. O que a gente está vendo no cenário da política brasileira é o seguinte: é importante a gente ter isso em vista. A política brasileira sempre foi feita por caciques. Continua sendo feita. Um ou outro que, por meio de rede social, consegue furar essa bolha dos caciques e conseguir capitalizar mesmo ali, angariar um capital político. Mas na prática, se tem uma coisa que é democrática no Brasil, é corrupção e o tal do caciquismo, né? Os caciques políticos. A gente está vendo ali uma união de muitos caciques e que para eles não é interessante rede social justamente porque, independente de como fica a ditadura, a manutenção do poder não é projeto de país, é projeto de poder, e a manutenção de poder continua ali, portanto, cerceando determinadas figuras da política brasileira, que inclusive figuras velhas, figuras carimbadas. O Valdemar, por exemplo, é um excelente exemplo. Ah, mas a gente ainda vai ver coisa inimaginável. Por exemplo, um desses caciques que estava aí no jantar, o Ciro Nogueira, já avisou que está desembarcando do governo federal. Então, opa, tem mexida nesse jogo. Tem, o jogo não está tão simples assim. O jogo para o ano que vem é assustador. Lula ficou preocupado quando ele recebeu a informação do presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, de que Tarcísio de Freitas não seria candidato à presidência da República. Lula desesperou, pirou geral. Ele queria disputar a eleição com Tarcísio. E agora podem vir outras possibilidades de candidatura. Lula achava que ou ele ouviria o Tarcísio ou ouviria o Bolsonaro para ele enfrentar. E agora o jogo muda. Então vai mudar ainda muita coisa. Podem ter certeza de uma coisa: os banqueiros, desesperados com a situação atual, já estão se mexendo politicamente. Essa vitória da oposição no Senado não foi gratuita. Tem dedo de banqueiro ali.
Então podem apostar que muitas mudanças ainda ocorrerão. E os presidentes do Senado e da Câmara que estão equivocadamente, estupidamente alinhados com o governo, vão levar a traulitada da base, que é muito mais fiel ao que pede o seu banqueiro amigo do que o que recomenda o seu cacique partidário. Podem ter certeza disso, que a banda no Brasil toca desse jeitinho. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.